maravilhosa, belíssima. No nosso colégio do tema Conviver com Jesus. E vendo essa casa tão singela, lembrando de Francisco Cândido Xavier, quando o Pedro Leopoldo ele resolve abrir uma casa espírita, ele e mais 2 pessoas. E essas 2 pessoas, pelos seus comprometimentos, tiveram que o abandonar. Então ele ficou sozinho na casa espírita, abrindo as reuniões todas as noites, pegava o Evangelho, lia e comentava. E não tinha ninguém na casa espírita. Só um sapo que entrava, ficava lá no cantinho. E as pessoas não passavam na rua, olhavam e falavam, olha lá o Chico, espírito é doido mesmo, falando sozinho para ninguém, olha só. E o Chico fez isso então por muito tempo. Qual tempo? O tempo necessário que a espiritualidade achou, até que o tempo que ele vencesse naquela cidade, eles transferissem para Uberaba. E lá em Uberaba, reencarnaram os espíritos que estavam em Pedro Leopoldo assistindo às palestras do Evangelho. Então Francisco Cândido Xavier evangelizou aqueles espíritos que ali estavam e foram trabalhar com ele em Uberaba. Então vejo que quem planta, colhe. Quem semeia, vai colher. Às vezes nós pensamos assim, né? Puxa, mas o que eu estou fazendo é tão pouco. Será que é pouco mesmo? Porque o pouco com Deus não é muito. E o tema, então, conviver com Jesus, nos remete, então, a pensar nos tempos da Galileia. Foi o local escolhido por Jesus para iniciar o seu legado e trazer para nós a boa nova. Alguém se lembra do que significa a palavra evangelho? Evangelho do grego significa boa nova. Porque por isso veio trazer a boa nova. Porque até então o povo hebreu vivia sobre as leis judaicas, a lei de Moisés. Pena de talião, olho por olho, dente por dente. Então o Haroldo fala assim, já pensou se hoje em dia fosse aplicada a lei de Moisés? Muita gente ficaria cega e muitos bangueros, né? Como é que é fazer? Então, graças ao nosso bom Deus, que Jesus veio na época certa e fez uma revolução no mundo, né? Porque todos aqueles espíritos que vieram antes dele, Moisés, Buda, Lao Tse, Confúcio, todos os profetas, o rei Hammurabi, todos eles foram enviados do Cristo para, na época certa, nos locais certos, trazer a mensagem de amor. Muitas vezes a mensagem que veio com Moisés, por exemplo, uma mensagem dura, civil e disciplinar, de acordo com o povo daquela época. Então, no tempo certo vem Jesus e traz para nós a lei de amor. Quando Jesus chega no templo, ele fala assim, ouvistes o que foi dito, amarás aqueles que te amam e odiarás o vosso inimigo. Porém, eu vos digo, amai os que vos odeiam, amai os que vos perseguem. Então, ele falou assim, ouviste o que foi dito. Mas quem disse isso? Essa é uma fala do rei Davi. Que o rei Davi, na época da espada, né? Da espada sangrenta das guerras, tinha que odiar o inimigo e vencer através da espada, né? Aí vem Jesus e fala para Simão Pedro, embainha a tua espada, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então a espada representa isso, né? Luta, dureza, comprometimento, vinculação, e a cruz representa elevação dos sentimentos, porque a cruz é aquele que foi vencido, né? Vencido pelos poderosos do mundo, mas glorificados por Deus. Então vamos lembrar de Simão Pedro um pouquinho. Simão Pedro, que era o discípulo mais velho que Jesus tinha, né? Estava entre a faixa dos 40 e dos 50. Ele era rústico, né? Sendo analfabeto, como naquela época vinha de tradição em tradição, os pais passavam para os filhos a sua profissão, foi passado do pai de Simão Pedro para ele a profissão de pescar. Então ele era pescador, ele e seu irmão André, e certa feita ele recebeu no seu barco um jovem chamado João, depois ficou conhecido como João Evangelista, que era um sonhador, um jovem sonhador. Simão Pedro admitiu então que ele trabalhasse no barco, e logo Simão Pedro viu que ele ficava na proa do barco,
sentado olhando as estrelas, olhando as nuvens, as formações, e se esquecia de se agarrar as cordas do barco, que eram pesadas, né? Mas Simão Pedro não importava, porque viu que aquele jovem era um jovem diferenciado, de muita responsabilidade para a sua pouca idade, que era um jovem entre 16 e 17 anos. Então foi João Evangelista que ouviu falar de um profeta chegado e falou para Simão Pedro. Simão Pedro pensou, é mais um falso profeta que tem por aí, desses muitos que tem por aí. Mas, naquela manhã de sábado, dizia-se que esse profeta estaria ali em Cafarnaum, e que no alto da montanha ele ia falar ao povo. Simão Pedro, no momento, não sentiu muita vontade não, mas com aquela dúvidazinha, aquela duvidazinha, no sábado de manhã então, ele se encaminhou na madrugada para encontrar aquele Messias. E em partido observou quantas pessoas estavam indo até ele. E pensava, como são todos esses, atrás de um falso profeta. Mas quando ele chega no alto do cerro, ele vê aquele platô, quantas pessoas ali estavam. E ele, curioso, procurou ficar nas primeiras filas. E o povo conversando, né? Ah, eu sou doente, eu sou isso, minha filha, não sei o que e tal. Quando, no alto de uma pedra, como se fosse um palco preparado pela natureza, aquele belo homem se apresenta. A pele um pouco amorenada, cabelos encaracolados à moda nazarena, os olhos claros. Que homem belo era aquele Jesus. Se apresenta, todos silenciam. E ele começa então a falar. Que o reino de Deus está próximo. Que todos aqueles que se apegarem às coisas vãs, às coisas pueris, passageiras, sofrem. Nós deveríamos nos apegar às coisas espirituais, aquelas que são duradouras, através da renovação dos sentimentos, dos pensamentos, das nossas falas. E prossegue a sua fala quando uma mulher que estava atrás de Simão Pedro, com uma criancinha nos braços, interrompe e diz, Senhor, cura minha filha que é cega, e eu te seguirei. Todos então voltam os olhares para aquela mulher, que ousa interromper aquele cantor. E Simão Pedro volta-se para trás, pega a criancinha, se apresenta para Jesus, que estende a mão, e nesse momento os olhos do Cristo se encontram com os olhos de Simão Pedro. E Simão escuta no íntimo da sua alma, eu te conheço, Simão, desde ontem. Jesus então estende as mãos sobre os olhos da criança e diz, vê, filha, em nome de meu Pai. A criança grita, eu vejo, eu enxergo, eu vejo. E a mãe, naquela alegria imensa, pega a criança nos braços de Simão Pedro e sai disparada. Quando o braço de Jesus desce e a manga da sua túnica roça no tórax de Simão Pedro. E ele fica impactado através dos olhos de Jesus e fica parado. E ouve na acústica do seu pensamento, eu te conheço, Simão, desde ontem. Quando o Simão perde então a vivência para as pessoas que eles são, que ele acorda naquele transe, o sol já está batendo, não tem mais ninguém perto. Ele acorda de um transe, acorda mortificado. Volta então para Cafarnaum, volta para os seus afazeres, mas seu irmão André, João, todos que o conheciam, notaram nele aquela modificação. Ele ficaram triste, introspectivo, porque ele conhecia a verdade. E a verdade algema e liberta o ser, e modifica, o transforma intimamente. Até que depois, numa bela manhã, Jesus se aproxima da barca de Simão Pedro e convida Simão e André. Eles diz, deixa as redes, a partir de hoje, seis pescadores de homens, pescadores de almas. Eles simplesmente se entregam àquele Nazareno e a partir daí começa a labuta da verdade, do amor, da misericórdia. Mas não imaginemos que a partir daí Simão Pedro foi aquele homem firme que nunca mais errastes. Claro, assim como nós temos as nossas dúvidas, os nossos medos, o embate com as coisas do mundo muitas vezes nos faz enfraquecer a nossa fé, se é que a temos. Porque como Cristo disse, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para colar, ele há de passar. Alguém que conhece um grão de mostarda?
Miudinho, né? Bem miudinho, né? Muito pequeno. Ó, Jesus não exige de nós aquilo que é impossível. Ele pede para nós só o que é possível, porque Ele nos conhece no nosso íntimo, sabe das nossas dificuldades, sabe das nossas fraquezas, dos nossos medos. Então, quando Jesus é preso, levado para o calabouço, que o galo canta por 3 vezes, Simão Pedro acorda daquele transe e chora o seu íntimo. Está lá no livro Boa Nova. E ele olha para uma fresta e vê Jesus numa cela preso. E Jesus olha para Simão Pedro e ele, naquele átimo de tristeza e de choro, ele ouve Jesus falar para ele: Simão, compreendeis que no mundo o homem é mais frágil que perverso. Ou seja, Simão, você me negou 3 vezes, mas você não é perverso, você é frágil. Compreenda isso. E ele compreendeu. Cruz e espada. Espada feia nos algema, nos rebaixa. A cruz nos eleva para Deus. Porque para os homens do mundo, a cruz é para os vencidos. Para Deus, é para os vitoriosos. Lembremos então de Simão Pedro quando Jesus convida-o para o Monte das Oliveiras e pede: não adormeçam, fiquem de sentinela. E Jesus sai para um lado e vai ter com o Pai. Quando vêm os soldados e Malco não era soldado, Malco era assistente de Caifás, que era o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote era aquele que no templo mandava, era o maioral, tinha muitas regalias. E o Malco era seu assistente, aquele famoso puxa-saco, ficava ali querendo galgar uma subida que não tinha condições, mas ficava ali. E quando chegam aqueles soldados com lanternas, varapalmas, tudo mais, e Simão Pedro e os outros estavam dormindo, o que Simão Pedro faz? Acorda aquele soldado, pega a espada, corta a orelha de Malco, terra. Jesus então estende a mão, balsamiza e cicatriza a orelha de Malco. Muitos pensam que Jesus pega a orelha no chão e coloca de volta. Não. No livro Até o Fim dos Tempos, de Valdo Pereira Franco, Amélia Rodrigues, a poetisa baiana, nos explica que Jesus balsamiza e cauteriza o sangramento. Então, Malco ficou lesionado sem uma orelha. E naquela época, os romanos puniam as pessoas, os ladrões, assim: cortava o dedo, cortava a orelha e ia cortando. Então, uma pessoa que tivesse uma orelha cortada, todos sabiam que ele era um ladrão. Então, ele ficou estigmatizado e ficou envergonhado. Como é que ele ia ser assistente do sumo sacerdote se ele era um decepado? Então, ele fica extremamente infeliz, sai de Jerusalém e vai para Roma. Fica ali, em Roma. O tempo passa, Jesus parte, os soldados tigelinos procuram os catadores prender os cristãos, e entre eles está o velho Simão Pedro, que é levado então para a crucificação. E Malco, que tinham reconhecido, vai falando impropérios, xingando Simão Pedro, aquele homem velho, sábio. Quando Simão Pedro então vê Malco, o reconhece e lembra do fato da espada, Simão Pedro, diante da cruz, ajoelha-se nos pés de Malco e implora perdão pelo ato reconhecido. Os soldados então veem aquilo e dizem assim: se esse velho é importante para Jesus, está de joelho diante de ti, tu também é importante para Jesus. Prendemos-lo. Prendem Malco e crucificam ao lado de Simão Pedro. Então vejamos que sina é essa da cruz e da espada. Simão Pedro, num ato de humildade, ainda pede que seja crucificado de cabeça para baixo, que ele reconhece não ter a honra de ser crucificado como Jesus. Então Jesus diz assim para nós, lá no capítulo 24 do nosso Evangelho: carregar a cruz quem quiser salvar-se. Aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la. E aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la. Então os cristãos da época de Jesus
realmente tinha que se entregar de corpo e alma, entregar suas vidas. E eram comidos pelos leões, nas arenas, nos circos, no Coliseu, eram queimados vivos. Hoje nós não precisamos mais disso. Os cristãos de hoje têm que ter outro sacrifício. Qual será? Caridade? Bom, caridade é importante, né? Fora da caridade, não há salvação. Muito bem. Jesus chega no templo e vê que os judeus faziam sacrifícios materiais. E de uma simples ave até um boi. Quem tivesse mais, pagava mais. Então Jesus olha aquele ritual e fala assim: quando chegares no templo e fores fazer a sua oferenda, e lembrar que alguém lá fora tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferenda, vai lá fora, reconcilie com o teu adversário, só assim sua prece será grata a Deus. Allan Kardec nos diz nessa leitura que chama-se o sacrifício mais agradável a Deus. Kardec nos ensina, nos explica que o sacrifício mais agradável a Deus é o dos próprios ressentimentos. É o nosso Evangelho. E Francisco Xavier fala que o Evangelho é um livro de cabeceira que tem que ter todos os dias na nossa casa. A gente faz uma leitura, mesmo que seja rápida, do Evangelho, uma leitura de poucas linhas, porque o Evangelho é ensinamento, o Evangelho é a boa nova. Então, se hoje nós não precisamos mais descer aos circos para sermos queimados vivos, temos um sacrifício, né? Que é aquele de perdoar, de pedir perdão. Então, eu faço uma pergunta para os irmãos aqui. Qual que vocês acham mais difícil? Vocês pensem no íntimo de vocês, depois vocês respondem e conversam com Deus. Qual é mais difícil? Ir lá no irmão, pedir perdão por um erro seu, ou dar perdão àquele que vem te pedir? Qual é mais difícil? Os dois. Os dois? Um perdoando o outro. Perdoar ou pedir perdão? Pedir perdão. Pedir é mais difícil? Isso. Por quê? É porque pedir o perdão, sempre a pessoa fica com vergonha, né? Mas é a hora de levar o pensamento de Deus e ter a coragem de chegar e pedir. Porque nós estamos iguais. Né? A pessoa tem vergonha de pedir perdão, né? Porque não sabe a reação do outro, né? Não sabe. E muitos dizem isso, né? Mas como é que eu vou pedir perdão para ela ou para ele? E se eu falar pedir perdão e ele não aceitar? Não é? Anistiar. Justamente. O orgulho, né? O orgulho é o mais difícil. É o mais difícil. Você pedir perdão. Por que o orgulho? Porque o orgulho faz a gente pensar que a gente é mais que o outro. Eu sou mais inteligente, eu sou mais sábio, eu sou mais bonito, eu sou mais forte, eu sou mais rico, eu sou mais novo. E aí vai. Isso é orgulho, que nos distancia da cruz de Jesus. Nos distancia dos benfeitores espirituais, que querem o nosso bem. O nosso anjo da guarda nos ama imensamente. E ele foi designado pela providência divina para estar conosco. Muitas vezes ele nos acompanha em várias encarnações. O nosso anjo guardião é um espírito superior. Não é só um espírito protetor, porque às vezes nós podemos ter espíritos afins nossos, que gostam de nós. Nossos avós desencarnados, nossos parentes que a gente nem conheceu, que gostam de nós. Mas está num certo patamar. Mas o espírito, que é designado por Deus, para ser nosso anjo guardião, esse é muito superior. E ele tem mecanismo de agir nas nossas vidas que nós desconhecemos. Muitas vezes ele sabe que o caminho que estamos trilhando agora é de muitas pedras, é de muitos espinhos. Ele nos deixa caminhar por esse caminho. Por quê? Porque há males que vêm para bem. É muito importante para nós carregarmos a cruz que o Cristo pede para nós, né? Vamos cortar a nossa cruz, vamos carregar ela. Porque Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Ele dá um frio conforme o cobertor.
Lembremos então de Ivone do Amaral Pereira, a médium que psicografou o livro Memória de um Suicida. Ela foi a pessoa correta para psicografar esse livro. Por quê? Porque ela era uma ex-suicida. Encarnações ela havia suicidado. Porque era uma mulher rica, bela, europeia, né? E que não soube entender a cruz que ela tinha encarregado naquela época e suicidou. Aí ela volta numa nova encarnação, totalmente modificada. Por quê? Não é mais rica, nem eu ter riqueza nessa encarnação. Foi tão pobre que passou até a fome. Todos os seus sonhos que ela tinha, não os pôde concretizar. Por exemplo, ela sonhava imensamente em poder tocar piano, nunca conseguiu. Não teve uma família, filhos, aí tal, que apoiasse, que amparasse. Teve muitas dificuldades financeiras. Certa feita ela estava 2 ou 3 dias sem comer, só bebendo água, passando dificuldade. E ela saiu então na praia, tinha um cais, e ela encontrou um marinheiro, todo bem vestido, e Maria se encantou com ela e convidou-a. Olha, à noite venha nesse restaurante, vamos jantar. E ela ficou empolgada, porque 2 dias sem comer nada. Foi para casa, o anjo trocou, encaminhando para encontrar com o marinheiro. O pai dela, desencarnado, e perguntou: onde vais? Ah, vou encontrar um amigo que conheci, vou jantar. Ele diz: minha filha, tu vais jantar com ele? Você sabe o que ele vai querer de sobremesa. Você acha que é bom? Então ela acordou, deu meia volta, voltou para sua casa e continuou com fome. Fome física, mas com o espírito refeito. Então seu pai lhe diz: não retirarei nenhuma de suas provações. Vai ter que sofrer todas elas, mas estarei ao seu lado, sempre que precisar de mim, em todas as situações. Então ela pegou a cruz que o Cristo pediu para nós, conseguiu vencer. Não venceu o mundo, mas venceu o seu mundo íntimo. Aquele que nós temos que vencer. A nossa batalha hoje não é com o mundo, é conosco mesmo. Vamos lembrar então de Simão Pedro novamente, né? Hoje parece que é o dia de Simão Pedro. Mas vou falar de outro Simão Pedro. Simão Pedro de Lima, aquele que de patrocínio palestrante, vocês conheceram? Uma história que ele contou para nós há quase 30 anos. Naquela época, né? Não tinha celular, uma hora telefone fixo, às vezes por carta, e ele então foi convocado a fazer uma palestra em Mato Grosso. Certo que ele nunca tinha ido. E ele foi. E ele então, no hotel, lá chegou meio atrasado, preparou uma palestra, viu que estava quase assim da hora, pegou o carro dele, parece que quando você está atrasado, tudo acontece, né? Entra um cachorro, passa um motoqueiro, sinal não abre, está tudo certo. É a gente que está atrasado, a gente está apressado, né? E assim foi, pegou o carro para ir no centro, que ele nunca tinha ido, e um fusquinha na frente. Ele queria passar, o fusquinha não deixava. Aí ele ia lá na frente, aquele virava, o fusquinha virava na frente dele. E ele tentando passar o fusquinha com pressa, e nada do fusquinha deixava ele passar. E ele foi ficando abalado com aquilo, né? E lá na frente, quando ele empanhou com o fusquinha, ele olhou para o cara do fusquinha e fez assim, ó. Mas já sabe o que é isso. Tomou fusquinha de barbeiro, de navalha, e passou o fusquinha e foi. E ele olhou no televisor com o fusquinha atrás. Ele falou: nossa, agora estou enrolado. E virou uma rua, o fusquinha atrás. Lá na frente virou outra rua, o fusquinha atrás. Ele falou: nossa senhora, agora aqui no Mato Grosso eles matam na faca para o cara morrer esgotado, com mais 2, foi enrolado. E parou na parte do centro e entrou, e o fusquinha parou também. Nossa, E ele já entrou. O outro chegou junto. E ele já entrou assim da hora, e o homem do fusquinha entrou e sentou assim. Ele passou a palavra para ele, e ele começou a fazer a palestra, e falava assim: meus irmãos, Jesus foi para nós amar uns aos outros, orar por um. Meus irmãos, vamos fazer o perdão, orar por um só assim para ele. Ele relatou que foi a palestra mais difícil que ele fez. O medo. Quando ele terminou a palestra, o homem se levantou e veio cumprimentar. Sabe quem era o homem?
Eu o presidente do centro. Eu quero encontrar o Simão Pedro no desse e rever para ele dessa fala. Ele vai ter muita risada. Então vamos voltar no outro Simão Pedro. Simão Pedro de Jesus. Vou lembrar aqui. Olha só. Essa leitura chama-se A Única Dádiva, pela filha do irmão X. Conta-se que Simão Pedro estava cansado depois de 20 dias junto do povo. 20 dias. Banhar ferimentos, alimentar mulheres e crianças esquálidas. E, em vez de receber a aprovação do povo, recolher insultos velados aqui e ali. Após 3 semanas consecutivas de luta, fatigara-se e preferira isolar-se entre alcaparreiras amigas. Depois de 3 semanas, 3, 7, 21 dias. O povo fazendo fofoca, falando dele, aquele Simão Pedro, acho que ele, sei não, acho que ele pega os mantimentos, sei não, acho que ele mete com as mulheres, sei não, acho que ele... E aí a fofoca passa, né? E chega em Simão Pedro. E tocou seu coração e ele ficou amargurado. Vendo o quanto é importante a gente fazer aquilo que Francisco Xavier pediu para nós? O que ele pediu? Para ele ser um terminal de fofoca. A fofoca chegou até mim, parou aqui. Não vou passar para frente. Porque isso destrói casas espíritas, destrói grupos. E as trevas jogam essa sementinha. Onde atrapalha todo mundo. Toma. E Simão Pedro sentiu. Por isso mesmo, né? No crepúsculo anilhado estava ele só, diante das águas, a refletir. Aproxima-se alguém, contudo. Mas por mais busque esconder-se, sente-se procurado, e é o próprio Cristo. Que fazes, Pedro? Diz o Senhor. Penso, mestre. E o diálogo prolonga-se. Estás triste? Muito triste, Senhor. Por quê? Como se Jesus não soubesse. Chamam-me ladrão. Mas, se a consciência não te acusa, que tem isso? Ou seja, que tem um povo falar? A consciência tranquila. Sinto-me desditoso. Em nome do amor que me ensinas, alivio os enfermos e ajudo os necessitados. Entretanto, injuriam-me. Dizem por aí que furto, que exploro a confiança do povo. Estou exausto, mestre. 20 dias de multidão pesam muito mais que 20 anos de serviço na barca. Pedro, que deste aos necessitados nestes últimos 20 dias? Moedas, túnicas, mantos, ungüentos, trigo e peixe. Até parece a casa espírita, né? Não é? De onde chegaram as moedas? Das mãos de Joana, a mulher de Cusa. Joana de Cusa, ela me ligou a nova. Depois veio Ricardo aqui no Brasil como Joana de Ângeles. Ela já era caridosa. E as túnicas, de onde vieram? Da casa de Zobalã, o curtidor. Fernandinho, vocês me lembram de contar sobre o Zobalã, o curtidor. Os mantos da residência de Carpo, o romano que decidiu amparar-nos.
E os ungüentos do lar de Zebedeu nos fabrica. O trigo da seara de Zaqueu se lembra de nós. E os peixes da nossa pesca. Então, Pedro, o que devo entender então, Senhor? Que apenas entregamos aquilo que nos foi ofertado para distribuirmos em favor dos que necessitam. Disseste servir em nome do amor. Sim, mestre. Recorda então que o amor não relaciona calúnias, nem conta sarcasmos. O discípulo, entremostrando súbita renovação mental, não respondeu. Jesus abraçou-o e disse: Pedro, todos os bens da vida podem ser transmitidos de sítio a sítio e de mão em mão. Ninguém pode dar, em essência, esse ou aquele patrimônio do mundo, senão o próprio Criador, que nos empresta os recursos por ele gerados na criação. Nada é nosso. O carro, a casa, a fazenda, por mais que eu tenha trabalhado e conseguido com o suor do meu rosto, não é nosso. É um empréstimo divino. Nem o corpo. E se algo podemos dar de nós, o amor é a única dádiva que podemos fazer. Sofrendo e renunciando por amor. Então, a única dádiva que podemos dar de nós é o amor. Sofrendo e renunciando. O apóstolo compreendeu e beijou as mãos que o tocavam de leve. E em seguida, puseram-se ambos a falar alegremente sobre as tarefas esperadas para o dia seguinte. Mensagem de irmão X. Então vejamos. Quando ela falou meio corpo, quando ela Luiz, um dos livros André Luiz, se não me engano é o ministro Flacos, ele fala que nós somos devedores, que já reencarnamos aqui em débitos da providência divina, que nos dá de empréstimo um corpo frágil, mas perfeito, em boa sintonia. E as pessoas dizem assim: não, esse corpo aqui é meu, faça ele o que eu quiser. Não dizem isso? O que é bonito para ser mostrado. Será que esse corpo aqui é meu, gente? Será que esse corpo aqui é nosso? Será que eu posso fazer dele o que eu quiser? Não. Isso aqui é um vaso divino, do qual prestaremos conta quando estivermos diante da verdade no mundo espiritual. Então pensemos nisso. Pensemos se vale a pena não nos dedicarmos, né? É hora de assumir as consequências. Justamente. Eu falo muito dos livros de Walter Maria Rodrigues. Tem um livro chamado A Flores do Caminho, né? Que fala o seguinte, para finalizar ali, porque o tempo não está curto já. Jesus é a lei de causa e efeito. Então, por isso falou assim: não vim destruir a lei, mas nem dar-lhe cumprimento. Eu pergunto, qual lei Jesus falava? Da lei de Moisés? Claro que não. Claro que não. Falava da lei de Deus, que é imutável, a lei de causa e efeito. Vou dar um exemplo aqui, ó. Na Mateus, no capítulo 9, né? Quando as multidões o buscavam socorro para suas mazelas, trouxeram-lhe um mudo endemoniado. Então, ser mudo, gente, isso já é difícil. Endemoniado. Coitado desse homem. A obsessão ultriz que o homem padecia afetava-lhe o centro da palavra, anulando a sua capacidade de falar. Nas fronteiras, além das vibrações físicas, agridem-se, desforçam-se, algoz de ontem, vítima de hoje em luta feroz. Então, o mudo, que hoje é endemoniado, é vítima, né? Mas ontem ele era algoz. Por isso que o Espírito estava o perseguindo. A autoridade do mestre
interfere no duelo sem palavras. Alivia o perseguidor. Olha só, isso é importante para nós que é espírita, nós sabemos disso, né? Você não vai expulsar o demônio, como dizem por aí. Ou expulsar os demônios, vai não. Ninguém expulsa os demônios, eles voltam, né? Então Jesus fazia o quê? Alivia o perseguidor. Porque aquele espírito que está ali obsediando, ele está sofrendo e muito. E cego. Ele está no ódio, ele só se vingar. Alivia o perseguidor, intuindo-lhe que o indivíduo, aquele mudo, não prosseguirá sem justiça, não lhe cabendo, no entanto, fazê-la com as próprias mãos, a fim de não incidir em erro mais grave. Libera a vítima atual, concedendo-lhe, na lucidez e no verbo, a oportunidade da reabilitação. Então Jesus mentalmente conversa com aquele espírito e fala para ele: olha, meu irmão, o rapaz aqui é um devedor, mas não cabe a você fazer justiça, é Deus que faz isso. Parte de tranquilidade, ou seja, vá, não tornes a pecar. Então a gente pensa que ele falava isso só para a mulher adulta, né? Não, é para todos que estavam equivocados, para todos que estavam errando. Estamos em Caná, após o fenômeno da transformação da água em vinho, a pedido de sua mãe. Um homem o alcançou, e porque o filhinho estivesse vitimado por enfermidade mortal e em estado desesperador, suplicou-lhe dizendo: Senhor, desce o mais depressa possível antes que meu filho morra. Penetrando o abismo da consciência humana com a sua cuidade incomum, ele, Jesus, percebe o amor desse pai angustiado e perscruta as razões da enfermidade do filho, a fim de não infringir a lei de causa e efeito, e diz-lhe com misericórdia: vai, o teu filho vive. Então Jesus não interferia na lei de causa e efeito. Muitas vezes aquele padecimento, aquela doença, aquela dor que a pessoa tinha que passar, ele iria passar. Porque Jesus não queria cortar a cruz de ninguém. Por isso que nós sempre dizemos, né? Jesus não curou todas as pessoas. Por quê? Porque ele nos conhecia intimamente. Sabia que se nos curasse, nós voltaríamos para os mesmos equívocos, para os mesmos erros, para as mesmas mazelas. E muitos daqueles que foram realmente curados por Jesus foram espíritos da sua frente, da sua equipe mundo espiritual, que se colocaram de razão própria, voluntários, para descer aqui e reencarnar com alguma mazela, para ser para Jesus, para mostrar para todo o povo o quão poderoso era o Filho de Deus. Vivemos do cego de Betsaida, aquele jovem, né? Que era cego de nascença. Jesus chega na aldeia, pega-o, leva-o para fora da aldeia e o cura. E diz a ele: não retornes para a aldeia agora. Porque ele conhecia aquele jovem, como ele era frágil, como ele era simples. E nosso tempo já se foi. Fica à vontade. Vamos lembrar do outro cego então, Bartimeu, né? O nome dele era Bartimeu? Não, filho. Era filho de Timeu. Ninguém conhecia o nome do homem, mas ele era cego. Ele ficava em Jerusalém, num ponto certo, porque tinha uma capa, e naquela capa estava escrito: este homem é permitido pedir aqui. Se ele perdesse a capa e o outro pegasse, o outro ficava naquele ponto. Então veja como é que eram os romanos. Porque todos tinham que pagar imposto, até o cego, dos médicos que recebiam. Existia um imposto por existência. Se existe, então pagar imposto. Então quando Jesus vai se aproximando, Bartimeu escuta o povo falar que filho de Davi, o Messias está se aproximando. Então ele fala, ele grita, né? Jesus, filho de Davi, ajudai-me. E o povo então fala: cego,
fica calado, não atrapalha. Quando o povo falava, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi. Então Jesus para e diz: trazei-o. Leva um cego até Jesus. Ele deixa a capa ali. Olha a fé do cego. Ele sabia que alguém ia pegar, mas ele deixou a capa. Porque através da sua fé, ele tinha certeza que ele ia obter a glória que ele queria. Então Jesus pergunta: o que queres que eu faça? Ele diz: que eu torne a ver. Ou seja, ele fora cegado. Porque o outro de Betsaida era cego de nascença. E esse não, ele falou: que eu torne a ver. Pode ser que ele fora cegado pelos romanos. Então Jesus diz: a tua fé te curou, né? Estás livre da cegueira. A capa, hoje, representa para nós muito isso, né? A capa que nós vestimos. Nós ficamos com essa capa. Que capa? Do homem velho. Aquele homem que está dentro de nós ainda. Nós temos que deixar essa capa. Essa capa é um amuleto para nós. Deixar ela e ir de encontro a Jesus. Sair da zona de conforto. Então pensemos nisso, né? Cada dia que a gente vem na casa espírita, cada dia que a gente lê o Evangelho, que a gente ouve a Boa Nova, pensando que é mais um dia de renovação para nós. Mais um dia que a Escrituridade, nosso guardião, está ao nosso lado, nos amparando, dizendo para nós: deixa a capa, sai da zona de conforto. É muito importante sair de dentro de nós. Antes que males maiores aconteçam, por que é que eu vou continuar seguindo por esse caminho, se eu sei que é ruim, se eu sei que vai me machucar, se eu sei que lá na frente eu vou cair? Renunciemos às falsas amizades, renunciemos às coisas do mundo. Porque muitos dizem: ah, mas se eu não fizer, outro faz. Se eu não pegar, outro pega. Se eu não, isso, o outro faz. Mas você não é o outro. Você é o mundo interior. E dentro de nós tem duas centelhas divinas que Deus coloca em nós: do amor e da fé. Não vamos nos nivelar por baixo. Vamos nos nivelar por cima. Vamos nos nivelar olhando o exemplo de Franciscano Xavier, olhando o exemplo de Madre Teresa de Calcutá, a nossa belíssima irmã Dulce, que renunciou ao mundo, carregou a sua cruz para galgar o mundo dos celestes. Muito obrigado a todos. Imensa alegria estar aqui e receber de vocês as vibrações. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Parabéns.